Você já se perguntou como os animais se reproduzem na natureza? Provavelmente não. É um pensamento meio estranho, mas quando você começa a entender esse processo, percebe o quão fascinante ele realmente é. Algumas espécies acasalam por dias, outras realizam rituais completamente bizarros antes do ato. E hoje vamos conhecer 14 dos comportamentos de acasalamento mais incomuns do reino animal. Número 14. Os incansáveis leopardos. Os leopardos são conhecidos por sua impressionante resistência durante o acasalamento. Esses grandes felinos podem cruzar a cada 15 minutos, por até uma semana inteira. Isso significa que, em alguns casos, eles podem acasalar cerca de 250 vezes em poucos dias. Esses animais não são monogâmicos. Uma única fêmea pode se relacionar com vários machos durante o seu ciclo reprodutivo. No entanto, o processo está longe de ser delicado. O órgão do macho possui pequenas farpas que causam dor na fêmea quando ele se afasta, e isso muitas vezes provoca reações agressivas dela, como arranhões e mordidas. É uma sequência intensa de dor e prazer, movida por um instinto incontrolável de reprodução. Apesar de parecer violento, esse comportamento tem um papel essencial: garantir a sobrevivência da espécie. Antes de continuarmos, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Caso contrário, um enorme centopeia pode visitar seu rosto enquanto você dorme. Número 13. Os seletivos rituais de acasalamento das girafas. No mundo das girafas, apenas os machos mais fortes e dominantes têm o privilégio de se reproduzir. As fêmeas, ao contrário de muitas outras espécies, podem acasalar durante todo o ano, mas ficam receptivas ao acasalamento a cada 2 semanas aproximadamente. O desafio, no entanto, está em encontrá-las. Como vivem em territórios vastos e dispersos, os machos precisam percorrer grandes distâncias em busca de uma parceira. Quando um macho está pronto, ele geralmente procura fêmeas jovens e adultas. Para tentar conquistá-las, ele realiza comportamentos curiosos. Pode lamber o rabo da fêmea, apoiar a cabeça sobre as costas dela ou até dar leves toques com os osicones, aquelas pequenas protuberâncias que ficam no topo da cabeça. Se a corte for bem sucedida, o macho sobe sobre a fêmea, equilibrando-se nas patas traseiras e apoiando as dianteiras nas laterais do corpo dela. O resultado desse encontro é uma gestação longa, podendo durar de 400 a 460 dias, ou seja, quase 15 meses inteiros. Quando o filhote finalmente nasce, ele cai diretamente no chão, rompendo o cordão umbilical com o impacto. Incrivelmente, em poucas horas, o pequeno já consegue ficar de pé e caminhar, usando sua coloração natural como camuflagem para se proteger de predadores. Ele continuará mamando por vários meses, mas só ganhará a independência completa por volta dos 14 meses de idade. Número 12. A feroz disputa de acasalamento dos cangurus. No mundo dos cangurus, o acasalamento é um verdadeiro campo de batalha. Apenas os machos mais fortes e dominantes conseguem a chance de conquistar uma fêmea. Quando uma canguru entra no cio, ou seja, está fértil e pronta para acasalar, ela percorre grandes áreas e emite sinais intensos para atrair os machos. Esses sinais podem incluir marcas de cheiro e comportamentos corporais específicos que deixam claro que ela está receptiva. Os machos, atentos a qualquer indício, costumam farejar a urina da fêmea para confirmar seu estado fértil. Se ela estiver pronta, o macho se aproxima com cuidado, evitando assustá-la. Quando consegue chamar sua atenção, inicia uma espécie de cortejo. Ele lambe, toca e arranha suavemente a fêmea, até finalmente ocorrer o acasalamento. Após o ato, o macho geralmente segue em busca de outra parceira, já que esse processo pode durar vários dias com uma única fêmea. Enquanto isso, outros machos ficam à espreita, esperando o momento certo para tentar intervir e tomar o lugar do rival. Os machos maiores e dominantes costumam permanecer próximos das fêmeas férteis, vigiando-as para garantir exclusividade.
Já os machos menores preferem se aproximar de fêmeas que ainda não entraram no cio, evitando confrontos diretos. No entanto, quando os dominantes percebem um competidor rondando, partem para brigas violentas, com chutes e golpes poderosos, em uma disputa intensa pelo direito de acasalar. Número 11. O espinhoso processo de acasalamento dos porcos-espinhos. O ritual de acasalamento dos porcos-espinhos é um dos mais peculiares e complicados do reino animal. Tudo começa quando o macho urina sobre a fêmea, para testar se ela está receptiva. Caso não esteja, ela simplesmente se sacode, rejeitando o macho e deixando claro que não está interessada. Mas se a fêmea estiver pronta para o acasalamento, ela exibe a barriga, uma região sem espinhos, indicando que aceita a aproximação. O curioso é que as fêmeas de porco-espinho só ficam férteis por um curto período de 8 a 12 horas por ano, o que torna o processo extremamente intenso e com tempo limitado. Nesse breve intervalo, o macho precisa ser persistente, mantendo o interesse da fêmea e repetindo o acasalamento até que ela esteja satisfeita. A cópula em si é um verdadeiro desafio. O macho precisa se posicionar com extremo cuidado para não se ferir nos espinhos afiados da parceira. Quando finalmente consegue montar sobre ela, a fêmea permanece praticamente imóvel durante todo o ato, colaborando para que o macho não se machuque. Mas o trabalho dele não acaba aí. O acasalamento acontece várias vezes seguidas, o que exige resistência e paciência do macho. Todo esse processo demonstra o quão bem adaptados os porcos-espinhos são. É uma combinação de persistência, precisão e estratégia, essenciais para garantir a reprodução e a sobrevivência da espécie. Número 10. Os intensos rituais de corte dos rinocerontes. O ritual de acasalamento dos rinocerontes está longe de ser algo delicado. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, ela inicia o processo emitindo um forte assobio característico, um chamado que indica seu interesse. No entanto, os machos nem sempre percebem de imediato, e muitas vezes é a própria fêmea quem precisa correr atrás deles para chamar sua atenção. Quando finalmente o macho responde ao chamado, começa o verdadeiro espetáculo. O casal entra em uma disputa física impressionante, conhecida como Bluff and Bluster, um tipo de duelo em que os dois rinocerontes se enfrentam com cabeçadas violentas e chifres entrelaçados. Esses confrontos podem durar horas, testando a força, a resistência e a determinação de cada um. A energia e a potência envolvidas nesse choque são imensas. Essa batalha serve como uma forma de avaliar se o casal é compatível e, principalmente, se o macho é forte o bastante para merecer a oportunidade de reproduzir. Apenas os mais poderosos e persistentes vencem esse desafio brutal. Quando a disputa chega ao fim e o macho conquista o direito de acasalar, o ato em si acontece de forma rápida, mas carrega grande importância. Esse ritual intenso é essencial para a sobrevivência da espécie, pois garante que apenas os indivíduos mais fortes e resistentes transmitam seus genes às próximas gerações. Número 9. O caótico ritual de acasalamento dos hipopótamos. No mundo dos hipopótamos, o acasalamento está longe de ser tranquilo. Tudo acontece dentro da água, o que torna o processo bastante agitado e até violento. Quando uma fêmea está pronta para acasalar, o macho começa o ritual farejando sua parte traseira e provando sua urina para verificar se ela está fértil. As fêmeas geralmente atingem a maturidade sexual entre 5 e 6 anos de idade, embora algumas possam começar antes, por volta dos 3 ou 4 anos. Já os machos permanecem ativos o ano todo e podem acasalar em qualquer época. Durante a temporada de acasalamento, a disputa entre os machos se intensifica. Eles demarcam o território de uma forma bem peculiar, urinando e defecando ao mesmo tempo, espalhando o odor para afirmar dominância. Depois que um macho conquista seu território, o acasalamento de fato ocorre na água. Nesse momento, o macho submerge a fêmea,
forçando-a a prender a respiração e emergir apenas em intervalos curtos para respirar. Após o acasalamento, a fêmea carrega o filhote por cerca de 8 meses, um período relativamente curto em comparação com outros mamíferos de grande porte. O filhote nasce geralmente com cerca de 50 quilos em águas rasas, ou até mesmo em terra firme. Após o parto, a mãe se isola por 10 a 14 dias, concentrando-se em amamentar e proteger o bebê. A amamentação pode ocorrer tanto debaixo d'água quanto em terra, e a mãe costuma deitar de lado para facilitar o acesso do filhote ao leite. Conforme o pequeno cresce, ele passa a andar sobre as costas da mãe em águas mais profundas, onde fica mais seguro contra predadores e até contra outros hipopótamos. As mães são extremamente protetoras, dispostas a enfrentar qualquer ameaça para defender seus filhotes. Assim como outros grandes mamíferos, os hipopótamos seguem a chamada estratégia K, ou seja, dão à luz apenas um filhote bem desenvolvido a cada poucos anos. Isso cria um laço forte entre mãe e cria, que dura até o filhote completar cerca de 1 ano de idade, quando finalmente se torna independente. Agora, vamos mudar o foco e conhecer outro animal cujo acasalamento é igualmente intenso e, de certa forma, ainda mais impressionante. Número 8. O incansável ciclo de acasalamento dos leões. O acasalamento entre leões é um processo intenso, repetitivo e cheio de força. Embora cada sessão dure apenas cerca de 1 minuto, a frequência com que o macho realiza o ato é impressionante. Em um único dia, um leão pode acasalar até 100 vezes. A leoa precisa de várias repetições do ato para conseguir ovular e engravidar, e o processo em si é bastante agressivo. O momento mais doloroso ocorre quando o macho se afasta, pois o órgão dele possui pequenas farpas que causam dor na fêmea. Essa sensação faz com que a leoa rosne ou até ataque o parceiro, reagindo ao desconforto com agressividade. Apesar disso, essa intensidade é fundamental para que a fecundação aconteça com sucesso. O ciclo pode durar vários dias seguidos, com o macho acasalando com a fêmea a cada poucos minutos, numa tentativa de garantir a reprodução. Esse comportamento exige resistência e energia extremas, mas é essencial para a sobrevivência do grupo, garantindo que a linhagem do macho dominante continue. O ritual de acasalamento dos leões não é apenas uma questão física. Ele também representa uma demonstração de poder, vigor e domínio, fatores decisivos para o sucesso reprodutivo dentro da hierarquia da alcateia. Agora, vamos conhecer um primata que segue um caminho completamente diferente quando o assunto é acasalamento. Número 7. O íntimo e social acasalamento dos bonobos. Os bonobos, também conhecidos como chimpanzés pigmeus, são famosos pela forma ousada e descontraída com que encaram o acasalamento. Eles não têm vergonha de se envolver em atividades sexuais, mesmo quando há outros por perto, inclusive seus próprios filhotes. Para os bonobos, o sexo vai muito além da reprodução. Ele é parte essencial da estrutura social do grupo, servindo como uma ferramenta para criar laços, reduzir tensões e promover a harmonia. Eles usam o sexo para cumprimentar uns aos outros, fazer as pazes depois de brigas e até resolver conflitos sem violência. São uma das poucas espécies, junto com os humanos, que se beijam com a língua e praticam sexo face a face. Além disso, não se limitam a um único parceiro. O comportamento sexual entre os bonobos é múltiplo e variado, o que reforça as conexões dentro do grupo. Quando encontram comida, é comum que o grupo inteiro celebre com encontros sexuais coletivos, algo que ajuda a aliviar tensões e evita disputas por alimento. As fêmeas de bonobo possuem clitóris proeminentes e, ao ingressarem em um novo grupo, costumam se envolver sexualmente com outras fêmeas como forma de serem aceitas pela comunidade. Um comportamento especialmente curioso é o das fêmeas friccionando seus clitóris umas nas outras, gesto que reforça laços sociais e promove cooperação entre elas.
Embora possa parecer caótico, esse constante comportamento sexual é o que garante a paz e a união na sociedade dos bonobos, tornando-os um dos primatas mais cooperativos e harmoniosos da natureza. Agora, vamos seguir para outro animal igualmente fascinante. Um que expressa sua força e intensidade de um jeito totalmente diferente quando o assunto é acasalamento. Número 6. A disputa acirrada dos guepardos pelo acasalamento. No mundo dos guepardos, o acasalamento é uma verdadeira batalha marcada por cheiros, força e instinto. As fêmeas utilizam a urina para indicar aos machos que estão prontas para o acasalamento. Durante o período fértil, elas urinam em locais estratégicos, liberando um odor específico que atrai machos que estejam nas redondezas. Mas, embora o sinal esteja dado, o processo está longe de ser simples. Quando vários machos captam o cheiro, começa uma disputa feroz. Cada um marca seu território, tentando mostrar superioridade e avisar os rivais de que está presente. Se mais de um macho se aproximar da fêmea, o conflito é inevitável. Apenas o mais forte terá o direito de acasalar. Contudo, isso não significa exclusividade. Durante o período fértil, a fêmea pode cruzar com diversos machos, o que aumenta as chances de reprodução e variedade genética. O ato em si é rápido e direto, sem rituais de corte complexos. O macho costuma acasalar várias vezes ao dia, por 2 ou 3 dias seguidos, antes de seguir seu caminho. Quando chega a hora do parto, a fêmea procura um local bem escondido, geralmente entre a vegetação densa, para dar à luz. Ela pode ter de 1 a 8 filhotes, sendo 3 ou 4 o número mais comum. Todo o cuidado com os filhotes recai sobre ela. Os pequenos nascem cegos e pesam apenas de 150 a 300 gramas. Durante o primeiro mês, permanecem ocultos, e a mãe muda constantemente o esconderijo para protegê-los de predadores. Com o passar das semanas, os filhotes começam a explorar o ambiente. Aos 2 meses, já experimentam carne sólida, e entre 4 e 6 meses, passam a treinar suas habilidades de caça. Só por volta dos 15 meses conseguem realizar a primeira caçada bem-sucedida sozinhos. Quando atingem cerca de 20 meses, já estão prontos para se separar da mãe e viver de forma independente. E agora, prepare-se para conhecer um tipo de cortejo que mistura ação, comédia e curiosos comportamentos. Número 5. O curioso ritual de acasalamento do javali africano. O cortejo dos javalis africanos é uma verdadeira mistura de energia, competição e teimosia. Tudo começa com os machos travando intensas disputas físicas, onde se empurram e se enfrentam em verdadeiras lutas para provar quem é o mais forte. Essas batalhas são fundamentais, pois apenas o vencedor tem o direito de tentar conquistar a fêmea. Depois da vitória, o macho entra em uma nova fase, menos força e mais estratégia. Ele passa a seguir a fêmea de perto, emitindo sons altos e rítmicos, como estalos ou cliques, para demonstrar interesse e disposição para o acasalamento. Se ela não demonstra interesse, ele não desiste. Pelo contrário, o javali insiste ainda mais, chegando até a dar pequenas mordidas carinhosas, numa mistura de brincadeira e persistência para chamar sua atenção. O ritual é curioso, porque vai além da simples demonstração de poder físico. É uma combinação de charme, paciência e um toque de humor. Às vezes, a cena é quase cômica, o macho rodeando a fêmea sem parar, enquanto ela parece totalmente indiferente. Mas com o tempo, a persistência dele dá resultado, e o acasalamento finalmente acontece. Apesar de ser um ato rápido, ele é intenso e recompensador para o macho, que conquista sua parceira após muita insistência. Esse comportamento mostra não apenas a determinação do javali africano, mas também o quanto ele está disposto a se esforçar para garantir a continuidade da espécie. Agora, prepare-se, porque a seguir vem um predador que leva os rituais de acasalamento a um nível completamente diferente. Número 4. A feroz luta de acasalamento da fossa. Conheça a fossa,
um predador ágil e imprevisível, famoso por ter um dos rituais de acasalamento mais selvagens da natureza. Diferente da maioria dos animais, que possuem épocas específicas para a reprodução, as fossas seguem um sistema poligâmico, onde tanto machos quanto fêmeas podem ter vários parceiros durante o período de acasalamento. Esse período pode durar vários dias e é marcado por disputas intensas e constantes. Quando a fêmea está pronta, ela emite sons característicos que ecoam pela floresta, chamando a atenção dos machos. O chamado funciona como um desafio e, rapidamente, vários machos correm em direção à árvore onde ela os espera. É então que a verdadeira batalha começa, uma luta física feroz entre os pretendentes que fazem de tudo para eliminar a concorrência. O combate pode durar horas, e o último macho de pé conquista o direito de subir até a fêmea e acasalar com ela. Durante essa disputa, eles ignoram completamente o perigo, seja a altura da árvore ou os insetos que os cercam, movidos apenas pela necessidade de provar sua força e superioridade. Essa cena selvagem é um espetáculo de resistência e determinação, mostrando até onde esses predadores estão dispostos a ir para garantir sua chance de reproduzir e afirmar sua dominância. Agora, prepare-se para conhecer um animal majestoso, cujo ritual de acasalamento é igualmente intenso e competitivo. Número 3. A intensa temporada de acasalamento das zebras. O cortejo das zebras é forte, competitivo e cheio de disputas, especialmente durante a curta temporada de reprodução, que geralmente ocorre entre agosto e setembro. Nesse período, os machos fazem de tudo para conquistar a atenção de uma fêmea, usando vocalizações, demonstrações de força e até combates físicos. Essas lutas servem para mostrar dominância, resistência e capacidade reprodutiva. Quando a fêmea está pronta para acasalar, ela levanta a cauda como sinal de receptividade e o macho rapidamente entra em ação. O acasalamento pode ser um processo prolongado, durante o qual ambos os animais comunicam suas intenções com gestos e posturas corporais. Por exemplo, uma fêmea pode achatar as orelhas indicando desinteresse ou desconforto, enquanto o macho pode mostrar os dentes como forma de afirmação de poder. O comportamento competitivo varia. Número 2. O singular e arriscado ritual de acasalamento das hienas. As hienas são famosas por possuírem um dos rituais de acasalamento mais incomuns e perigosos do reino animal. Um dos principais desafios está na anatomia da fêmea, que apresenta uma característica única: o pseudopênis, uma clitóris extremamente desenvolvido que se assemelha a um pênis masculino. Durante o acasalamento, o macho precisa inserir seu órgão nesse pseudopênis, um processo delicado e arriscado que exige grande habilidade. Machos mais fracos correm sério risco, pois uma tentativa mal executada pode causar ferimentos graves ou até levar à morte. A dificuldade não termina aí. As fêmeas dão à luz pelo mesmo órgão, tornando o parto igualmente desafiador e perigoso. O sistema reprodutivo feminino é em grande parte masculinizado, e o pseudopênis se estende em um tubo que imita a aparência do pênis do macho, dificultando a distinção entre os sexos à primeira vista. Com cerca de 171 milímetros de comprimento, o pseudopênis cumpre várias funções: urinária, reprodutiva e de parto. Cientistas estudam essa adaptação há décadas, fascinados por sua complexidade, mas seu papel completo ainda é alvo de muitas pesquisas. Uma das teorias é que o pseudopênis evoluiu para ajudar as fêmeas a se posicionarem dentro da estrutura social dominante de suas alcateias, onde as fêmeas exercem liderança sobre os machos. Elas são figuras fortes e dominantes, além de caçadoras habilidosas, e acredita-se que essa característica anatômica contribua para reforçar seu status dentro do grupo. Apesar das possíveis vantagens na dinâmica social, o órgão também torna a reprodução arriscada e complicada. A anatomia única dificulta tanto o acasalamento quanto o parto,
colocando em perigo a mãe e seus filhotes. Além de suas características reprodutivas incomuns, as hienas são conhecidas por seus comportamentos sociais complexos e pelos fortes laços dentro do grupo. Machos e fêmeas participam de atividades sociais como brincadeiras e comunicação por meio de risadas e rosnados, fortalecendo a coesão do grupo. Agora, vamos conhecer os curiosos e majestosos hábitos de acasalamento de outro animal impressionante. Número 1. Os fascinantes rituais de acasalamento dos elefantes. Os elefantes são animais majestosos, conhecidos por seus comportamentos de acasalamento complexos e intrigantes. Um momento memorável foi registrado por um turista, que presenciou um macho acasalando com uma fêmea em um poço de água. A cena, que começou tranquila com os animais bebendo, rapidamente se transformou em um ritual intenso, marcado por buzinas altas e movimentos agitados. Os elefantes são políginos, ou seja, os machos costumam acasalar com várias fêmeas, principalmente durante a estação das chuvas. Nesse período, as fêmeas, chamadas de vacas, sinalizam sua receptividade liberando feromônios na urina e secreções vaginais. Quando um macho detecta esses sinais, ele realiza um comportamento chamado resposta de Flehmen, que consiste em coletar a amostra com a tromba e levá-la a um órgão especializado dentro da boca, permitindo avaliar o estado reprodutivo da fêmea. O ciclo estral da fêmea dura entre 14 e 16 semanas, dividido em duas fases. A fase folicular dura de 4 a 6 semanas, enquanto a fase lútea se estende por 8 a 10 semanas. Durante a fase folicular, a fêmea apresenta duas elevações do hormônio luteinizante. A primeira não provoca ovulação, mas altera seu cheiro, sinalizando aos machos que está no cio. A ovulação ocorre apenas após a segunda elevação hormonal. Com o passar dos anos, a fertilidade das fêmeas diminui, especialmente após os 45 anos de idade. Curiosamente, assim como os humanos, os elefantes também passam por um período de romances na adolescência, quando os jovens começam a explorar relações afetivas e sociais antes da maturidade reprodutiva. Os elefantes machos passam por um período conhecido como musty, durante o qual secretam um fluido pelas glândulas temporais e a urina frequentemente escorre de forma contínua. Nesse momento, os níveis de testosterona podem disparar até 60 vezes acima do normal, tornando-os mais agressivos e visíveis na busca por fêmeas. Esses machos se tornam extremamente competitivos e brigas entre eles são comuns durante a temporada de acasalamento, enquanto cada um tenta provar sua força. Quando um macho vence uma disputa, ele demonstra sua dominância levantando a tromba, sinalizando seu sucesso. As fêmeas tendem a se interessar por esses machos dominantes, muitas vezes escolhendo os que são mais fortes e assertivos. Além da força, os elefantes usam exibições fascinantes para atrair parceiros. Os machos podem dançar, adotar posturas de poder ou até entrelaçar a tromba da fêmea de forma carinhosa. Eles também se comunicam por meio de sons de baixa frequência, chamados infrassons, inaudíveis para os humanos, mas cheios de significado para eles. Esses sons funcionam como uma canção de amor sutil, expressando as intenções do macho. Quando macho e fêmea se unem, é um momento mágico, marcado por uma conexão profunda e intimidade. Após o acasalamento, a fêmea enfrenta uma gestação longa de 22 meses, uma das mais extensas do reino animal. O nascimento de um filhote é um evento monumental, mostrando a profundidade dos laços familiares dos elefantes e sua dedicação à próxima geração. E você, qual desses rituais de acasalamento mais te impressionou? Conte pra gente nos comentários. Até a próxima!